Boa noite a todos. Que bom estar com vocês mais uma vez. Hoje estava na maternidade já vendo o bebê. Daqui a pouquinho está vindo aí. A doutora queria tirar o bebê já com um tempo mais cedo, queria tirar com 37, e aí a gente está segurando a onda lá para pelo menos chegar até 38. Estamos indo aí. O menino está bem, graças a Deus, e todo dia nós estamos fazendo ali o radiotoco, né? Que é para poder ver a quantidade de batimentos cardíacos, o tamanho. O moleque está um bitelo, já está com 4.300. Irmão, é um bitelo o menino aí. Vai nascer já andando. E estamos aí, né? Esqueçam de incluir, pois não, irmão? Tá provando quem é o pai, tá vendo só? Bem, não esqueçam de incluir em vossas orações a nossa família, né? Não esqueçam de incluir em vossas orações o parto. É possível que tenhamos o parto lá para sábado ou domingo. Então, mais ou menos esse é o cálculo que estamos fazendo, né? Estamos tentando chegar próximo ali, o mais próximo possível, para que Deus nos abençoe e nos dê ali o parto em dia e o parto são e salvo lá. Bem, irmãos, hoje quero falar a vocês, pregou mesmo o número 5? Tá. Hoje quero falar a vocês sobre Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Quero falar a vocês sobre a grande comissão. Mateus capítulo 28, a grande comissão. O que Deus mandou para que a igreja faça. Mateus capítulo 28 diz assim, verso 18, verso 16, vamos lá, verso 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Bem, algumas pessoas, quando olham para as coisas de Jesus, alguns têm o sentimento, de adoração, o sentimento de amar a Jesus, e outras pessoas têm o sentimento de dúvida aqui. Não é diferente nos dias de hoje. Nos dias de hoje, o pastor prega, o irmão prega, as coisas acontecem, mas algumas pessoas têm esse sentimento de que, olha, a palavra está falando comigo. O pastor, ele é somente um instrumento. O pastor é somente a colher do pedreiro. Obrigado, meu mano. Quarta-feira eu gosto de ficar mais próximo de vocês. Nós somos somente a colher do pedreiro. Mas algumas pessoas duvidam do que o mensageiro fala. E saibam que desde a Idade Média, ninguém batia nos mensageiros. Você sabia disso? As pessoas ficavam chateadas ou as pessoas ficavam alegres com a mensagem que recebiam, mas nunca do mensageiro. Nos dias de hoje, as pessoas têm chateação do mensageiro. Vai um irmão pregar o evangelho para tal pessoa e a pessoa fica com raiva do irmão. Vai o pastor falar algumas coisas que precisam ser faladas para outra pessoa, ela fica chateada com o pastor. Vai o ancião falar com fulano de tal e a pessoa fica chateada com o ancião. Vejam, queridos, nós só somos o quê? Os mensageiros. A colher do pedreiro para construir a obra de Deus nessa terra. No processo da grande comissão, Jesus aparece aos discípulos na Galileia. E Jesus, quando aparece aos discípulos, um monte de gente ficou com medo. Outras pessoas duvidaram, falaram, não, esse daí é mais um que está falando, é mais um sermão que está sendo pregado, é mais uma palavra que está sendo aberta aí. Só mais uma de tantas que a gente teve. Sabe, queridos, os maiores incrédulos da igreja, às vezes,
são aqueles que vivem liderando, crescendo e fazendo as coisas dentro da igreja. Vocês sabiam disso? Os maiores incrédulos são aqueles, às vezes, que nasceram dentro da igreja, porque viram um negócio comum a igreja. Ler a lição, estudar a Bíblia, vira um negócio comum. E isso começa a se tornar um problema para aqueles que se tornaram adventistas e que cresceram no Evangelho e que aprendem da palavra. Por isso, algumas pessoas começaram a duvidar de Jesus Cristo e outras começaram a adorar Jesus Cristo. Bem, se hoje estou falando para alguém que tem anos de adventismo, se hoje estou falando para alguém que tem anos de igreja, você precisa reavaliar como está a sua história. Como é que é isso, pastor? Por exemplo, às vezes, nós conseguimos ver visitas que vêm à nossa igreja, ou pessoas que são recém-batizadas, mais organizadas, mais decentes, mais sérias e mais silenciosas dentro da igreja do que mesmo os próprios adventistas que cresceram no Evangelho. Algumas pessoas que recebem o Evangelho, que participam do Evangelho, começam a ter problema. E aqui o texto bíblico vem dizendo: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designou. E quando o viram, eles adoraram. Mas tiveram alguns, e quem eram alguns? Alguns dos discípulos. Não dos 12 discípulos, porque não tinha só 12, tinham mais. Alguns duvidaram. Então imaginemos o seguinte: nós vamos fazer um culto, vamos chamar Jesus, e quando chega lá, alguns acreditam e outros duvidam. Aí você percebe que vai ter gente dentro da igreja que não vai acreditar no Deus da igreja. Aí você percebe que tem gente dentro da igreja que não vai para o céu. Como é que é isso, pastor? É bem-vindo à vida. Sabe, queridos, o Senhor Jesus começa a dizer aqui algumas coisas. Primeira delas, ele dá algumas ordens aos discípulos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade foi dada a você. Toda autoridade foi dada a Cristo no céu e na terra. E ele dá essa autoridade a quem ele quer. Então, a palavra autoridade, a palavra poder, toda autoridade, todo poder foi dado a mim, é a palavra dínamos. Como é que é isso, pastor? Dínamos vem da mesma ideia de dinamite. Na realidade, dinamite saiu da palavra dínamos, uma palavra grega. E então, dinamite era, na cabeça do apóstolo que escreveu, naquela época, a coisa mais explosiva que existia, a coisa mais forte que existia, era o dínamos. Depois, irmãos, nós percebemos que as explosões que acontecem com a pólvora são pequenas diante das explosões que acontecem com os vulcões, por exemplo. Uma pólvora, como é o nome daquela banana de pólvora, é pequeno diante do que acontece com os vulcões. Depois percebe-se que os vulcões se tornaram pequenos diante das bombas atômicas que o humano pode fazer. Soltaram a bomba, em Hiroshima e Nagasaki. Essas são as bombas atômicas que nós mais conhecemos. Essas bombas, irmãos, são fichinhas. É o troco do pão para as bombas que existem hoje. As bombas que existem hoje, uma bomba destrói o Brasil todinho de uma vez só. São bombas muito fortes que existem hoje. Por isso a preocupação sempre, porque o contexto não é a bomba em si e a destruição em massa, mas o que vai acontecer depois que a bomba explodir. Não é só o impacto e a destruição, mas sim a questão do urânio, essas doenças que dão de acordo concernente à bomba. E isso os ventos vão levando. Então, por exemplo, soltou uma bomba aqui, quem vai morrer é o Japão. O pessoal que vai morrer é na China, porque vai chegar lá neles. Não sei se vocês já viram, às vezes quando derrama óleo em tal lugar, os peixes morrem e aparece aqui no Brasil, peixe morto, baleia morta e tudo. Mas a baleia, o desastre que teve foi na Indonésia, do outro lado do mundo. As correntes marítimas vêm e chegam aqui perto da gente. O mundo é um só, sabe, queridos?
E nesse processo a gente percebe que mesmo as bombas atômicas sendo tão fortes, tão poderosas nos dias atuais, elas ainda são fichinhas perto das explosões que acontecem na crosta do Sol. Sabe, queridos, as explosões que acontecem ao redor do Sol, ali na crosta do Sol, irmão, uma explosão daquela ali acaba com o planeta. Você sabe que o Sol e o planeta é como se fosse assim, mais ou menos, uma roda gigante e uma melancia. Então imaginemos uma roda gigante, o Sol e a melancia, o planeta Terra. Uma explosãozinha daquela que acontece no Sol acaba com a gente aqui. E saibam que, irmãos, o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Ela não é uma estrela de primeira grandeza. Então, se o Sol é mais ou menos uma roda gigante, comparado ao planeta Terra, e o planeta Terra sendo uma melancia, as estrelas de terceira grandeza, segunda grandeza e de primeira grandeza são do tamanho de montanhas, comparado à roda gigante. Então, você percebe que as explosões que acontecem no Sol, ainda assim, são pequenas diante das explosões que acontecem nas estrelas de primeira grandeza. Essa é a mesma palavra que o autor descreve aqui. Ele se utiliza dizendo, todo o dínamos, e o autor é o próprio Cristo. Jesus se aproximou dos discípulos e disse, toda a autoridade, todo o poder, todo o dínamo, toda a explosão, toda a força foi dada para mim. E eu vou dar essa explosão, esse dínamos, porque é essa a expressão que ele usa, para vocês. Por isso, se vocês têm esse poder, e que poder é esse, irmão, que é dado a nós? É o poder do Evangelho. Esse é o dínamos que Deus dá para a gente. É o poder do Evangelho que pode mudar alguém que é moribundo, alguém que sofre, alguém que passa dificuldade, alguém que é bêbado, e transformar esse alguém em uma pessoa sã. Esse é o poder do Evangelho. E ele é dado para você hoje. Sabe, querido, e nesse processo que esse poder é dado para você, Jesus disse, já que você entendeu que você tem esse poder de transportar uma montanha para um lugar, e se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você poderá ter esse poder, esse dínamos, essa dinamite, essa explosão do Evangelho, então você precisa ir. E fazer o quê? Portanto, fazer discípulo. Fazer discípulo de todas as nações. Veja, fazer discípulo de todo lugar. O que é um discípulo? Quem pode me ajudar? Um seguidor, o que mais? Cri, cri. Dá para ouvir um grilo agora. Hã? Um imitador, o que mais? Um evangelista, o que mais? O que é um discípulo? Um estagiário, o que faz a vontade do mestre. O que mais? O que você acha que um discípulo é? Oi? Alguém que faz o serviço voluntário, alguém que está ali à disposição. Sabe, queridos, discípulo nu e cru é alguém que imita, é alguém que faz esse trabalho voluntário, porque é uma imitação de Jesus, é uma imitação, é alguém que se dedica de forma como foi falado, porque está imitando Jesus. Veja, queridos, primeira coisa quando você for fazer um discípulo, o discípulo não é um cara necessariamente que vai imitar Jesus, o discípulo é alguém que vai imitar quem? Você que está ensinando Jesus para ele. Então, se você for uma péssima cópia de Jesus, esse irmão que você está ensinando o Evangelho, ele vai ser uma péssima cópia de Jesus. Vocês sabem que antigamente, hoje tem Xerox, né? Mesmo a Xerox ela faz isso, mas antigamente tinha os mimeógrafos. Vocês sabem quem conhece mimeógrafo aqui? Só eu que sou. Ah, então tem gente mais velha aqui também. O mimeógrafo, você colocava álcool dentro e ia passando. Só que depois de um tempo já não servia mais, porque não estava pegando mais.
O mimeógrafo. A mesma coisa a Xerox tirado da Xerox. Quando você pega uma Xerox, tira a cópia, depois pega outra Xerox, tira a cópia, e aí vai tirando cópia, no final as letras já estão todas ruins. Você já não entende muito bem, as letras já não têm tanta firmeza, porque é cópia de cópia de cópia, e aí vai ficando ruim. Sabe, queridos, o irmão que está sempre colocando a cópia, Jesus Cristo, ali, e não se colocando no processo, esse irmão começa a deturpar a Xerox de Jesus. Porque as pessoas que se tornam discípulas, elas se tornam discípulas de você, e não necessariamente de Jesus. Como é que é isso, pastor? Quando eu vou para a igreja, obviamente, entenda, eu amo a Jesus Cristo, por quê? Porque esse irmão que está me levando para a igreja, por exemplo, ele também ama Jesus Cristo. Eu faço tal coisa porque esse irmão que está me ajudando no processo de ser salvo, ele também faz a mesma coisa. Vou dizer para vocês algumas coisas que acontecem. Por exemplo, você já percebeu às vezes uma mãe e uma filha que são muito parecidas? As roupas às vezes são parecidas, o jeito do cabelo é parecido, o jeito de fazer algumas coisas, talvez você não se perceba, vai crescendo, né? Mas talvez você não se perceba, mas quando você começar a ser mãe e pai, você perceberá que você fará muitas coisas parecidas com seus pais e suas mães. Por quê? Porque é uma cópia de ser um discípulo, porque foi quem eu aprendi primeiro ali. E nesse processo, Jesus diz, já que você tem o poder, você tem toda a autoridade, você tem o dínamos do evangelho, faça alguém copiar você, e que você, que é uma cópia de Jesus e que recebeu essa autoridade, você então fará uma excelente cópia, ou seja, um excelente discípulo. E nesse processo de fazer um excelente discípulo, Jesus diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Depois que você faz alguém que copia você, alguém, um discípulo de Jesus, porque você é um discípulo de Jesus, então esse camarada vai copiar você, ele se tornará também um outro discípulo de Jesus. Batize esse camarada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois que esse cara, ele se torna uma cópia, uma xerox de Jesus, uma xerox sua, você então batiza esse cara em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo a gente já sabe como é que faz. O batismo não pode ser por aspersão. Aspersão é aquela aguinha que a gente joga na cabeça ali, ou então aquela água que a gente sacode na cabeça da pessoa. Não é essa a ideia do batismo bíblico. O batismo bíblico deixa claro que a palavra batismo é o que? Imersão. É isso que significa a palavra batismo, imersão, sepultura, você ser sepultado com Cristo. E você, quando fizer o batismo do camarada, você tem que fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois que você faz o batismo do cara, o que a Bíblia diz? Batizou o cara, faz o que agora? Ensina a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí vem o pulo do gato. Eu faço dele um imitador de Jesus, eu batizo o cara e depois eu continuo ensinando ele a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Às vezes, nós erramos em algumas coisas do processo de Jesus aqui na salvação de pessoas. Primeira delas, quando vamos batizar pessoas, nós às vezes não fazemos dela uma boa cópia de Jesus. É um erro. Muitos irmãos às vezes ficam preocupados, olha, está vindo o evangelista, está vindo ali o ancião, está vindo o líder, e vamos batizar a pessoa e tudo, e a pessoa ali, ela não está como uma cópia correta de Jesus, ela não é uma discípula correta minha. Esse é um aspecto que muitos irmãos entendem que nós falhamos. Um outro aspecto é que ao batizar a pessoa, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e trabalhamos aqui dentro da igreja com a pessoa, mas o texto não para por aí. O texto continua dizendo, e como é que é? É ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
Outras pessoas acreditam que nós erramos às vezes quando nós não cuidamos das pessoas no pós-batismo. Por quê? Porque às vezes o pastor vai visitar a pessoa para poder batizar, o evangelista vai visitar a pessoa, o ancião, a gente faz um culto especial para essas pessoas, a gente traz um cantor muito bonito para a semana onde essas pessoas vão ser batizadas e tudo. Mas quando essas pessoas se tornam cristãs e adventistas, às vezes nós não nos empenhamos da mesma forma para garantir que esses irmãos estejam convosco até a consumação dos séculos. O cara batizou, você sabe que a primeira coisa que acontece é o seguinte: ele não tem que trabalhar no sábado, lembra? E agora, quem vai botar a comida dentro de casa? Virou crente, acabou o culto, fechou a porta da igreja, ficou tudo escuro, ninguém mais visita, o pastor não vai mais lá, o irmão não vai mais lá, ninguém chama mais para almoçar. Sabe, queridos, às vezes no processo da salvação e do poder que é dado a nós, nós erramos. Porque a salvação, ela não é pontual, a salvação é um processo. E se a salvação é um processo, eu ensino antes de batizar, eu batizo o cara e eu continuo ensinando o cara até a consumação dos séculos. E às vezes nós somos até bons em angariar pessoas para serem batizadas e para o evangelho e para vir à igreja, mas às vezes nós somos péssimos em cuidar dessas pessoas no pós-batismo. Por isso, Jesus Cristo deixa claro aqui algumas coisas. Você tem que entender todo o processo da salvação. Por exemplo, alguns irmãos se preocupam muito com o pós-batismo. Como é que é isso, pastor? Não, nós temos que fazer culto na igreja, temos que chamar um bom cantor, temos que trazer os jovens, temos que fazer programações na igreja, temos que fazer coisas aqui. Por quê? Porque é o irmão que às vezes só está se preocupando com a última parte, ensinando a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Mas a cabeça do irmão mesmo não está em conseguir novas pessoas. A cabeça do irmão mesmo, que às vezes está fazendo o culto, ou que está atuando no culto da igreja, a cabeça dele é mais igrejeira, ele quer o negócio aqui dentro. Mas ele não está realmente, às vezes, preocupado em salvar novas pessoas nos bairros que nos rodeiam. Por quê? Porque o irmão está equivocado numa interpretação bíblica parcial. Ele só está pensando na última parte. Aí vem, vamos cuidar da nossa igreja, vamos pintar, vamos arrumar, vamos fazer, e a gente está pensando tudo aqui dentro. E eu vou dizer para vocês o que acontece com igrejas que esquecem os versos anteriores que nós lemos e só se prendem nesse último verso de ensinar a guardar todas as coisas. A igreja começa a ficar de cabeça branca. Por quê? Porque os irmãos só estão pensando nas coisas aqui dentro. Vou te dizer mais o que acontece. Chega na época da comissão, a gente não sabe em quem votar. A gente acaba votando nas mesmas pessoas. Por quê? Porque a gente não treinou novas pessoas. Entra comissão e sai comissão, entra anos e sai ano, só pode ser fulano líder de tal departamento, só pode ser Beltrano fazer tal coisa, só Beltrano. Por quê? Porque nós não treinamos novas pessoas. É uma visão parcial da proclamação do evangelho aqui no contexto da grande comissão. Ou, às vezes, outras igrejas, por exemplo, só pensam no batismo ali, e o público se torna extremamente rotativo, porque não se cuida dessa outra parte aqui. Então vejam, irmãos, no processo da grande comissão é preciso angariar os 3 passos, ter o equilíbrio nesse processo, porque se não tivermos o equilíbrio nesse processo, primeiro, podemos correr o risco de ter só cabeças brancas da igreja, anos e anos e anos, e os irmãos vão ficando mais velhos, ficando mais velho, ficando mais velho, e a juventude, os novos conversos, o trilho da igreja, esse não é construído.
Ou quando não, nós temos um público extremamente rotativo. Só estamos pensando para fora, só estamos pensando em programas evangelísticos, e isso tem o seu lugar na igreja. Sabe, queridos, imagine a igreja como se fosse um trem. E nós estamos nesse trem rumo a Canaã Celestial, lembra? A gente não quer ficar na igreja, a gente quer ir para o céu. É o trem que vai nos levar rumo ao alvo da Canaã Celestial, a cidade onde a gente vai passar nossas férias lá, com Jesus. E aí, irmãos, a gente está aqui, ó, no trem, o trem andando. Mas, irmãos, se não houver novos conversos, a igreja no curto, médio e longo prazo começa a morrer. Os novos conversos, imaginemos, irmãos, como se fosse o trilho do trem. Que cada nova pessoa dessa que é entrada na igreja, que dá entrada na igreja, que se converte ao evangelho, que aceita Jesus Cristo, essas pessoas são como se fosse o trilho do trem. Então, a igreja continuará andando rumo ao céu se tivermos esses novos conversos, porque o objetivo principal de um trem é o que, irmãos? Levar o povo para o destino, é ou não é? Senão, para que ter um trem? O objetivo principal da igreja é proclamar o evangelho, e nessa proclamação do evangelho, aonde ela for parando, ela vai colocando mais pessoas dentro do trem. O nosso objetivo como igreja é levar esse povo para o céu, mas não é levar o povo da igreja para o céu, é levar o bairro inteiro, é levar a nação toda. Como é que o texto bíblico diz? Toda tribo, língua e nação, é levar todo mundo. Quando o autor, que é o próprio Jesus, porque essas não são palavras minhas, são palavras do próprio Cristo, quando ele diz assim, olha, toda tribo, língua e nação, ele está fazendo uma ordem crescente. O que é uma tribo? Pequeno. Minha família, minha tribo, meus irmãos, meus parentes, o povo que me rodeia. Toda tribo, toda língua. Língua é o quê? É um país mais ou menos, é uma cidade, onde todo mundo tem uma ideia parecida, fala do mesmo jeito. Se você vai no Nordeste, você vai em algumas cidades, o povo fala oxente, todo mundo fala igual, todo mundo é parecido ali. Você vai em Minas, o povo está lá, parecido, do mesmo jeito. Ou seja, levar um pouco mais além do que minha família, minha tribo. Tribo, língua, e depois vem o quê? A nação em toda. Eu quero levar todo o país. Esse é o objetivo do trem. O trem existe para levar todo o país. Quem é o trem? O trem é a igreja. Ele tem uma pretensão, levar todo o país, toda a nação. Como é que diz aqui? Ide, portanto, fazer discípulos de toda a nação. Olha só. Para ser batizado esse povo. Depois que batizar esse povo, como é que é para fazer? Continua ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E somente aí, quando a igreja, que é o trem, entender o processo da salvação, porque não é algo pontual, salvação. Salvação não é uma semana de oração, salvação não é um culto, salvação não é um processo pontual. Salvação é um processo, que às vezes demora esse processo. E aí você entra no processo da salvação em conformidade com a santificação. Como é que é isso, pastor? Profetisa escreveu um livro só sobre isso, sobre santificação. E ela diz que a santificação é como se fosse um degrau. Então imaginemos a santificação assim. O cara é um bebum, vida no charco, vida jogada na lama, gasta todo o dinheiro dele, briga com a esposa, bate na mulher, bate no menino, tem toda aquela vida difícil dele. Ele aceitou Jesus Cristo. Teve um evangelismo, aceitou a Jesus Cristo e tudo. Um irmão deu um estudo bíblico, fez pescaria de anzol ali, pescou o camarada. E nessa que ele pesca o camarada, o que acontece? Ele se converte. Mas você sabe que ele se converteu, mas ele não tem toda a dimensão do que é o processo da salvação. Ele era um bebum um dia antes, agora ele é uma pessoa convertida. Ele começa a caminhar na igreja, começa a entender como é que é o processo do sábado, da observância. Tem questão das roupas que tem que ser trocada. Poxa, o cara antes, a mulher antes, só tinha roupa decotada, só tinha roupa de festa e tudo. Só que ela sabe que a roupa que ela usa, mesmo que seja cara e bonita, não é necessariamente uma roupa legal para vir para a igreja, certo?
Aí o processo da salvação vai cuidando da pessoa. Aí a pessoa faz o quê? Começa a haver uma modificação externa, porque o interno foi modificado. E nesse processo, ele sobe um degrau. Ele começa agora a ensinar outras pessoas o que ele aprendeu. Ele ama Jesus Cristo e agora ele começa a ensinar outras pessoas a amar Jesus Cristo. Ele sobe mais um degrau. Eita, vou quebrar um negócio aqui. Ele sobe mais um degrau. Esse é o processo da salvação. São degraus que você sobe na sua vida. Talvez hoje esteja falando com alguém que precisa ainda subir alguns degraus. Talvez o degrau que você precisa subir seja o degrau da reforma da saúde. Talvez o degrau que você precisa subir seja o degrau de não assistir algumas coisas. Talvez algumas coisas que você, no processo da santificação sua, precisa você dormir mais cedo, fazer algum exercício, parar de comer algumas besteiras, ser mais honesto. Eu não sei qual é o degrau que você precisa modificar, mas esse é o processo da salvação. E o trem está passando. Só que é o seguinte, para algumas pessoas, se o trem passou, já era. Perdeu. Mesmo estando com o ticket na mão. Tem alguns irmãos que eles subiram no trem em algum momento, mas eles perderam o seu ticket. Alguns irmãos estão na igreja, mas eles já perderam o senso de missão, porque eles não dão um estudo bíblico mais. Alguns irmãos estão dentro do trem, dentro da igreja, mas eles perderam o céu. Eles perderam de vista que a gente quer ir para uma cidade. Ele só está pensando dentro do vagão. Sabe, queridos, esse é o momento para você reavaliar sua história com base na grande comissão. Pois a grande comissão tem o intuito da palavra de Cristo dar o norte correto para o trem. Vocês não podem ficar parados. O trem só existe para um objetivo: fazer discípulo, batizar o cara e continuar ensinando o cara no caminho que deve chegar. Aí então, somente nesse contexto, palavras do próprio Cristo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Somente nesse contexto Jesus Cristo declara que eu vou estar com vocês até o final dos tempos. Se você entender bem o sermão, você precisa saber que você é coerdeiro do reino de Cristo. Você faz parte desse processo de ser salvo e de salvar outros. Pois se em algum momento você perdeu de vista isso, o trem vai passar. E se o trem passar e você não estiver com o seu bilhete, você não vai entrar no trem. Ai, pastor, eu estou no ponto do trem, pastor. Eu conheço como funciona um trem, pastor. Eu sei tudo o que acontece dentro de um trem, pastor. Mas se eu não me comprometo com a missão do trem, se eu não me comprometo em comprar o ticket, em viver o ticket, em estar no dia lá e subir no trem, o trem passa. Por isso a importância de você pensar tanto para fora. Você vai pensar para fora. O que é pensar para fora? Eu vou estar com minha espada na mão. Lembra o que o profeta falou para fazer na reconstrução dos muros? Com uma mão eles estavam o quê? Com a espada. Com a outra mão eles estavam com o quê? Com a colher de pedreiro. Uma mão na espada, com a espada aqui, e a outra mão com a colher de pedreiro. Ou seja, espada significa guerra. Estou aqui, salvando outras pessoas, guerreando. O inimigo está aí, está vindo. E eu estou aqui guerreando. Com a outra colher, eu estou reconstruindo os muros de Israel. Sabe, queridos, como está sendo desconstruído a família no dia de hoje? Como está sendo desconstruído o evangelho nos dias de hoje? Como está sendo desconstruídas as autoridades nos dias de hoje? Como estão sendo desconstruídos os valores cristãos que a gente cresceu com isso? Porque tem alguns irmãos que só estão com a colher na mão e não estão guerreando. E sabe, queridos, a gente desde de menino na igreja a gente aprende o seguinte, que quando você não usa o seu dom, você o quê? Perde o seu dom. Lembra disso aí? Sempre a gente aprende na igreja. Olha, se você cantava e tudo, e fazia não sei o quê, e você parou de cantar, aí o ancião sempre diz pra gente, vai perder seu dom, vai ser roubado o seu dom.
Não esconde o seu dom, o seu talento, né? O irmão que dava estudo bíblico antes e hoje ele não faz mais nada. Depois que ele vai querer fazer, ele nem consegue mais. Ele já não tem mais nenhum jeito de dar o estudo bíblico mais. Ele já não dá estudo bíblico faz anos. Ele já nem sabe como é que faz. Por isso a importância de você estar com a espada na mão, com a colher do pedreiro aqui, e reconstruindo a história da igreja, reconstruindo a história de Israel, e ao mesmo tempo atacando o inimigo. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro, Jesus se aproximou dos discípulos e disse: todo o poder, toda a autoridade foi dada a mim no céu e na terra. Portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E somente aí, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe você, que a graça de Cristo esteja sobre você, e que a palavra de hoje inspire você, tanto a estar com a espada na mão, guerreando, salvando novas pessoas, e não perdendo de vista o céu, a missão que temos com o trem, e ao mesmo tempo que você esteja reconstruindo a história sua, a história da igreja, a história de Israel, a história do povo de Deus com a colher do pedreiro. Que Deus abençoe você e que a graça de Cristo esteja sobre você. Esse cara sou eu, pregou para mim, vou em busca do meu time. Amém. Amém. Deus seja louvado. Olha aí, o ticket, tem que buscar o ticket. Vamos cantar uma música? Vamos louvar ao Senhor? Vamos cantar o hino 157. Só tem uma pessoa da divindade que está atuando hoje de forma clara, é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo do Senhor está à sua disposição para usar o dínamos, o poder de Deus. E você sabe que quando você está no processo de salvar outra pessoa, quem vai ser salvo nesse processo? Quem? Você mesmo. Então, se você não salva outra pessoa, você corre o risco de se perder no processo. Então, não esqueça de estar com a colher do pedreiro e ao mesmo tempo com a espada na mão. Cante conosco essa bela canção, o hino 157 do nosso inário, e ao som da música, fique em pé e louve a Deus e declare na sua vida que o Santo Espírito desceu do céu sobre nós e Ele tem a pretensão de nos ajudar e de nos dar o poder para transformar a nossa vida e aqueles a quem nós amamos. Cante conosco. Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecoste fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar. E conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Por isso nós dizemos o quê? Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar. Vem tua igreja. Vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver. Na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder. Devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, mas alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Ó Deus bendito, hoje também vem
Convido você nesse momento a fechar os seus olhos para falarmos com o nosso Deus, o Senhor Espírito Santo. Obrigado, Senhor Espírito Santo, por tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, porque é uma inspiração de como devemos proceder como cristãos e como igreja. Ajude-nos, Senhor, no processo da salvação, de não esquecermos o nosso ticket, Senhor. Ajude-nos no processo da salvação, nesse trem que é a igreja, Senhor, que é uma casa que está nos levando rumo ao céu, Senhor. Nos ajude a estar embarcado na Tua palavra, embarcado na igreja, Senhor. Mas ao mesmo tempo em que a igreja for parando, que ela traga, Senhor, novas pessoas para o Teu reino. Ajude-nos, Senhor, a ter o nosso trem bem cheio, Senhor, para que também o céu seja bem cheio, Senhor, e seja uma alegria estar contigo. Colocamos nossa vida em Tuas mãos e pedimos a Tua bênção sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.